De volta ao programa Mulher.com e agora a gente fala especialmente para as mamães de plantão, especialmente as mamães de primeira viagem. Quando a gente fala em transição do leite materno para aqueles alimentos mais sólidos, para as papinhas, o suquinho, a frutinha, isso acaba gerando muita curiosidade, muita dúvida e até um certo receio nas mamães. Por isso, a gente volta a falar sobre o assunto e vai esclarecer as dúvidas mais comuns. E tenho certeza que vai ajudar a deixar as mamães muito mais tranquilas na hora de fazer essa transição do leite materno para os alimentos, principalmente os alimentos sólidos. Hoje conosco 3 consultoras de amamentação e também a médica pediatra. Eu queria agradecer a doutora Regina Claudino dos Santos, pediatra e consultora de amamentação. Obrigada, viu, Regina? Obrigada pelo Prazer convite. imenso tê-la de volta Prazer e feliz é todo 2015. nosso. Muito obrigada, Tati. E eu quero agradecer também, as nossas outras convidadas, fonos e também consultoras de amamentação, a Lúcia Nascimento e a Aline Rodrigues Barros. Obrigada, viu, Lúcia? Obrigada a você. Pela gentileza da presença. Obrigada Feliz você. Ano Novo. Igualmente. Aline, que bom tê-la conosco mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite. Feliz 2015 para você e para todo mundo. Para nós. Cheio de informação e boas dicas, né? Que seja um ano bem produtivo e de muito aprendizado. E a Aline hoje também não veio sozinha. Hoje você trouxe a Florzinha. A Florzinha, nossa nova A nossa bebê de hoje. É, uma nova fase. Veio mostrar a nova fase, que é a transição, né? E gera Ela veio muita nos ensinar. expectativa, né? Regina, quando a gente fala nessa mudança, quando a mamãe pode, de fato, introduzir, né, essa outra alimentação para o bebê? Existe uma data, um período certo, fixo, recomendado? Como nós somos, né, apaixonadas pelo tema de amamentação, né, e a gente, como você disse, nós somos consultoras em amamentação, a gente recomenda, né, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento seja estabelecido desde a primeira hora de vida e que seja mantido até o 6º mês como alimento único para esse bebê. Pelo menos durante os 6 primeiros meses. Isso seria uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Unicef. E você, como médica, o que seria ideal? É o ideal, né? 6 meses, suficiente. Não é suficiente. Então, o que a gente quer passar é a ideia do aleitamento exclusivo, sem oferecer nenhum tipo de outro alimento para o bebê até o 6º mês de vida. Tá. Porque o leite materno, ele realmente, ele tem a quantidade de calorias que são ideais para o bebê, as quantidades de nutrientes que são ideais, sem contar do lado psicoafetivo, né, que é esse entrosamento entre mãe e filho, e também do ponto de vista imunológico. Então, amamentar o bebê até o 6º mês de vida de maneira exclusiva muda totalmente a vida dessa criança futura, né? E aí, aos 6 meses de idade, claro, a necessidade do bebê muda e a gente começa a introduzir uma alimentação complementar a partir do 6º mês. Mas a mensagem que nós queremos deixar aqui para as mães é que não há necessidade de suspender essa amamentação e que essa amamentação seja mantida pelo menos até 2 anos ou mais. Então, primeira hora até o 6º mês, não precisa dar água, não precisa dar chazinho, nada. E a partir do 6º mês a gente vai oferecendo os novos alimentos para o bebê e mantém essa amamentação até 2 anos. Tati, eu já quero até trazer aqui uma discussão importante, que assim, no meio médico, a gente que lida com criança o tempo todo e que vê, né, assim, as condições de desenvolvimento da criança, mesmo do crescimento da criança, os trabalhos hoje em dia voltados à alimentação infantil mostram o quanto que é importante, né? Então, existem trabalhos demonstrando que no Brasil e nos Estados Unidos há um desmame muito precoce das mães ou uma introdução muito precoce desses novos alimentos, sem necessidade, né? Então, um estudo recente americano revelou que 40% das mães já começam a introduzir uma alimentação artificial antes dos 4 meses e 9% antes do 1º mês de vida. Você acha que isso tem a ver um pouquinho com essa questão, né, daquela licença de maternidade? Tem também. Então, por isso que nós, como consultoras, a gente ensina técnicas para a mãe de armazenamento e de que ela pode continuar amamentando. A gente apoia muito também essa condição depois do 6º mês. Mas o que eu quero chamar a atenção também é que as mães acham que quando a gente fala em novos alimentos, que a gente não está incluindo o leite artificial. Então, as fórmulas infantis que existem no mercado, que são vendidas na farmácia e no supermercado, passa uma ideia de que isso não seria novos alimentos, e na verdade né? Então, aquela latinha que vem com nomes lindos, um tem luteína, outro tem OptiPro, o outro tem DH Yara, parece que esse leite é um leite superior ao leite materno, e na verdade não. Não existe ainda um leite que seja nutricionalmente, nem em nenhum aspecto superior ao leite materno. E a introdução... Mesmo esses leites, geralmente das latas, eles também devem ser inseridos depois desses 6 meses
meses, exclusivo A gente do leite de gosta que introduza depois dos 2 anos de idade. 2 anos, seria o Dos ideal. 2 seria o ideal. Mas é importante falar isso, né? Então, por que isso? Eu quero até trazer os argumentos mais fortes, né, médicos para isso. Por exemplo, a criança, ela herda por via transplacentária anticorpos da sua mãe na gestação. Mas esses anticorpos eles têm uma data para terminar, né? Eles têm uma meia-vida de mais ou menos 6 meses. Então, a criança, ela tem esse pico de anticorpos, esses anticorpos começam a cair a partir do 6º mês de vida. E aí a criança é desmamada. Então, imunologicamente, a criança perde esse aporte dos anticorpos maternos que vêm pelo leite materno, que são extremamente importantes para a criança, né? Porque a criança passa por uma fase chamada hipogama transitória da infância, que dura dos 6 meses aos 2 anos. Então, quem que vai manter o aporte imunológico? É o leite materno, né? Outra questão que a gente discute muito hoje no Brasil é a questão da obesidade, né? A gente tem um estudo recente que foi feito no Hospital Universitário da USP, dizendo que 80% das crianças obesas, elas interromperam a amamentação antes dos 6 meses de vida. E é muito importante, 80%, tem que ser muito valorizado, né? E que no Brasil, que nós temos 40% de crianças obesas, então você imagine o quanto que é preciso a gente reforçar que a amamentação até 2 anos de idade não há necessidade nenhuma de introduzir outro leite na vida do bebê. Outro dado importante é com relação à diabetes tipo 1, né? Então, saiu um estudo também recente dizendo que 50% das diabetes tipo 1, que é a diabetes da infância e do adolescente, poderiam ser evitadas se não tivesse introduzido leite de vaca antes dos 4 meses. Mas falando, leite de vaca? Leite de vaca é o que compõe aquelas latas de fórmulas infantis. A base Geralmente as é pessoas leite não de vaca. sabem, né, As doutora? pessoas não sabem disso, né? Essa pesquisa até estava comentando com uma outra médica que participa sempre conosco no programa. Às vezes as pessoas não têm noção, pela falta de conhecimento, né? Nós somos leigos, né, turminha? E aí você compra aquela lata, rica nisso, rica naquilo, e dá para o bebê, acaba não dando mais o peito, e aí não tem noção, inclusive, que aquele leite de vaca é o leite da vaca. É e leite acaba de vaca, incentivando essa né? questão da diabetes tipo 1. A gente teve acesso a essa pesquisa e vale a pena informar o nosso público, né? Pelo menos agora eles têm ciência dessa informação. E assim, introduzindo esses novos alimentos aos 6 meses de vida, a gente consegue adequar a alimentação da criança sem necessidade de introduzir um leite artificial, né? Então, até os 2 anos, leite materno. Nos primeiros 6 meses, exclusivamente leite materno. A partir do 6º mês e até completar 2 anos, leite materno mais alimentos. Alimentação complementar. Que alimentos, Aline? E como fazer essa transição? Como oferecer esse alimento para o bebê, né? E aí eu estou falando mesmo que colherzinha mais adequada, copinho, mamadeira pode, suquinho pode, o que pode?